alvíceras. Olá você, muito bem. Obrigado por estar aqui para nós aprendermos um pouco mais na série Eu Pergunto, Eu Respondo. Perguntas teológicas, respostas sistemáticas. Em plena pandemia, mesmo assim, eu terei que tirar a máscara para poder falar com vocês. Não há ninguém aqui na sala, eu posso falar sem nenhum problema com relação à contaminação. Muito bem. A pergunta de hoje é a seguinte: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Sim ou não? Vamos ser bastante objetivos, sem ficar dando voltas igual você vê por aí as pessoas fazerem. É óbvio que não. A Bíblia não é a palavra de Deus e isso é tão evidente que é como a água que você toma aí na sua casa, cristalina. É óbvio que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ora, então por que se diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Diz-se que a Bíblia é a palavra de Deus porque há um vício religioso, há toda uma história dentro das religiões, das denominações cristãs, que tendem a fazer da Bíblia Sagrada a palavra de Deus por força do apego ao texto, aquilo que é concreto, aquilo que eu posso pegar, ler e dominar. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu estou dizendo que alguma coisa que eu não consigo pegar, pesar, ler e carregar é essa palavra de Deus. Logo, está fora do meu domínio. Agora, quando eu digo que um livro que eu consigo carregar, pôr na bolsa, abrir, ler em voz alta, ensinar para alguém, quando eu digo que isso é a palavra de Deus, eu estou dominando essa palavra. Eu pego quando eu quero, eu abro quando eu quero, eu deturpo o texto se eu quiser, eu posso adulterar, acrescentar, omitir versículos. Então, é uma tendência natural do ser humano, é tentar dominar o objeto de estudo que ele analisa. É uma tendência científica, é uma tendência do saber humano. Isso é bom, por um lado, porque a ciência nada mais é do que isso. Eu me deparo com algo desconhecido e procuro, então, tentar dominar aquele objeto. Eu tento, então, compreender aquele objeto. E aí, então, nasce uma ciência. Foi assim com relação a todas elas. Com relação à água, para tentar compreendê-la, o homem criou ciências náuticas. Com relação ao ar, o homem criou ciências também para estudar o ar. Com relação à natureza, o homem criou ciências naturais. Com relação à lógica, à matemática, à filosofia e assim por diante. O homem, então, ele quer conhecer, ele quer dominar aquele objeto desconhecido, destrinçá-lo, decompô-lo para então reproduzi-lo. Isso é bom, por um lado é muito bom. Mas, em certas circunstâncias, o homem precisa também reconhecer a sua limitação. E que limite é esse? Que momento é esse? Que barreira é essa a partir da qual o homem não consegue e não deve dominar, ultrapassar e achar que pode reinar sobre? É justamente a barreira da fé. A fé começa quando a razão termina, diz alguém. Não vou discutir aqui se isso é verdade, 100%, 50%, 0%. Não é o caso aqui, mas serve para ilustrar o que eu quero dizer. Realmente, por um lado, de certa maneira, por certo ângulo, a fé ela precisa da limitação racional para que ela comece a se desenvolver. Porque se o ser humano tiver diante de si um objeto e ele pode, suponhamos aqui, que ele possa compreender, destrinchar, né, aquele objeto no seu mais profundo, nos seus detalhes mais profundos. Ele pode fazer aquilo ali, se valendo ou da razão ou da fé. O que você acha que ele vai preferir fazer? Ele vai preferir fazer primeiro o caminho, adotar primeiro o caminho da razão. Ele vai querer fazer contas, ele vai querer submeter aquilo ali às leis físicas, naturais, às quais ele, o homem, está submetido. E por isso é que é natural que um ser físico, um ser natural, um ser de matéria, composto de matéria e energia como nós, queira observar o desconhecido, os fatos
os objetos desconhecidos, valendo-se dessas leis, dessas regras, também físicas, também concretas, também materiais. Só que, quando falamos de fé, quando falamos de Deus, quando falamos de sua palavra, existe aí uma boa dose de fé para que você precise tomar uma boa dose de fé para que você precise seguir tentando compreender e analisando o que seja isso, ou a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus. E aí então é que voltamos à nossa estaca zero, voltamos à nossa pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus? E eu disse que é óbvio que não. Tudo bem, já entendemos o anseio de um homem, que o homem tem para tentar dominar responder essas perguntas e dominar esse objeto. Já entendemos que o homem é composto por esse anseio, é feito desse anseio, tem dentro de si esse anseio científico, cognitivo, para tentar entender as coisas. Então nós entendemos o porquê que se diz que por aí que a Bíblia é a palavra de Deus. Já entendemos mais ou menos o porquê. Poderíamos aqui ainda ficar mais tempo descendo a detalhes para responder a essa pergunta. Poderíamos ficar aqui ainda falando, por exemplo, dos protestantes, principalmente, que são aqueles que mais afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Abra aí a sua palavra de Deus na página tal. Pegue aí a sua palavra de Deus. E aí sempre se referindo, quando se fala essa expressão, à Bíblia, ao livro. Por isso aqui se disse, durante muito tempo, e ainda se diz, que o cristianismo é a religião do livro. Existem até outras religiões do livro também, como o Corão, como o islamismo, etc., o judaísmo. Muito bem, então nós entendemos. Ok, professor, a Bíblia disse que a palavra de Deus é a Bíblia por conta desse desejo, desse anseio de dominar que o homem tem, de dominar o conhecimento e alguns até mal orientados, de má fé, dominar o conhecimento primeiro para depois dominar com esse conhecimento outras pessoas. Ok, infelizmente isso acontece também. Mas me mostre, me evidencie que a Bíblia não é uma palavra, não é a palavra de Deus, com argumentos, com evidências ou até com provas. É possível? Sim, é possível. Veja, a palavra de Deus, pela lógica, se ela é de Deus e Deus é perfeito necessariamente, sua palavra também o é, necessariamente. Ora, se a Bíblia contém erros, ora, então é impossível que ela seja a palavra de Deus. E assim se demonstra que a Bíblia, obrigatoriamente, necessariamente, não pode ser a palavra de Deus. Agora eu vou repetir o que eu falei de maneira um pouco mais detalhada. Ora, se a Bíblia contém erros, e ela contém vários erros, erros de transmissão, erros de tradução, erros de composição, erros históricos, erros de citação interna, há evidências internas e evidências externas que comprovam. Eu não vou aqui falar, porque são milhares, centenas e milhares de erros, de imperfeições, de não conformidades, vamos colocar assim. Vai de pequenas não conformidades, incoerências ou incongruências, a erros crassos, erros consideráveis. A Bíblia tem tudo isso. Se você não acredita em mim, tudo bem, pesquise, está aí a internet, tenho vários vídeos no meu canal, você pode conhecer vários desses pequenos e grandes erros aí, ok? Mas, enfim, o fato é que ela possui muitos erros. E aí eu disse, bom, se a palavra de Deus necessariamente, ela, por ser de Deus, ela precisa ser perfeita como Deus é, porque se ela fosse imperfeita, ela não poderia vir de um Deus perfeito. Deus perfeito não combina com a palavra de Deus imperfeita. E a Bíblia Sagrada contendo erros, ela não pode ser a palavra de Deus, que é inerrante. Essa sim é inerrante. Professor, então por que se diz que a Bíblia é infalível ou a Bíblia é inerrante? Porque é algum idiota que diz isso. Ah, mas são muitos. Sim, são muitos, mas são idiotas. São muitos, mas são ignários. Ou inocentes, ou enganados, seja o que for. Eles estão errados. Desculpa, mas eles estão errados. Realmente, disse por aí nas igrejas, nos arraiais evangélicos, principalmente, até mesmo nos meios católicos, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, no caso, ela é inerrante. Que o texto bíblico é infalível. Que ele é a palavra de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele contém erros, é um texto que contém erros, todo texto bíblico contém erros, e por conter erros,
É por isso mesmo que ele não pode ser necessariamente a palavra inerrante de Deus. Ora, então o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu tenho aqui diante de mim a versão NVI, que diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ora, então, não apenas esse texto, esse versículo diz que Jesus, está se referindo a Jesus. É só você ler todo ele. Eu não vou ler aqui para economizar tempo. Mas esse versículo nos diz que não apenas Jesus Cristo, ele é a palavra, como ele é Deus. Ora, então a palavra é o próprio Deus. Se Deus é a palavra, se Jesus é a palavra, se Deus é a palavra, então é óbvio que um livro feito por homens imperfeitos, escrito, impresso, vendido por homens imperfeitos, não pode ser a palavra de Deus perfeita, essa sim perfeita. Então, resumindo, a palavra de Deus está provada aqui. A palavra de Deus, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ela é o próprio Deus, porque é uma trindade, trata-se de uma trindade. Então, o Espírito Santo é a palavra de Deus. Jesus, a segunda pessoa da trindade, é a palavra de Deus. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus Pai, também é a palavra de Deus. Isso é Deus. E isso é também, ao mesmo tempo, a palavra de Deus. Então não há separação entre Deus e sua palavra. Como não há separação entre Deus e o seu agir, entre Deus e sua justiça, entre Deus e o amor, que é o próprio, ele é o próprio amor, entre Deus e o bem, ele é o próprio bem. Então todas as coisas boas, todas as coisas perfeitas do mundo convergem para Deus, e não apenas convergem, são Deus. Então tudo aquilo que é perfeito, por exemplo, o amor é o próprio Deus. Se eu amo minha esposa, esse amor com o qual eu amo minha esposa vem de Deus. É o próprio Deus agindo em mim, presente em mim. Se eu faço, se existe alguma coisa, algum valor sumamente bom, que reproduz o bem enquanto conceito totalitário, enquanto conceito máximo, então aquilo ali é o próprio Deus. Por exemplo, a verdade. A verdade é uma coisa muito boa. Não há verdade ruim, necessariamente. Não pode haver verdade ruim. A verdade é boa. Ela é sempre boa. Ela é etiologicamente boa. Por quê? Porque a verdade é o próprio Deus. Ora, que isso, professor? Ué, mas a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade. Olha só, Jesus falando. Então, veja, a verdade, o bem, o amor, a justiça, tudo isso provém de Deus. É o próprio Deus. Só existe enquanto existe em Deus. Ah, mas eu, quando faço um ato de justiça, então eu sou Deus? Não, você é você, eu sou eu. Mas quando eu e você fazemos um ato de justiça, ou falamos uma verdade, 1 mais 1 é igual a 2, é uma verdade. Nós fazemos, nós agimos, nós falamos graças à existência desse mesmo valor, que é o próprio Deus, que está em Deus, que acontece em Deus. Tudo acontece e jaz em Deus. O mundo está em Deus. Esta sala está em Deus. Você está em Deus. Eu estou em Deus. O que nós pensamos está em Deus. Tudo o que acontece está em Deus. Não estou aqui com um discurso panteísta, panenteísta, nada disso. Politeísta, muito menos. Nada a ver. O que eu estou dizendo é que tudo foi feito por Ele. Tudo é para Ele. Por Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Outro versículo que diz, nele somos, nos movemos e somos. Outra passagem, que é paulina essa passagem. Nele nos movemos e somos. Olha só, somos, existimos, somos. Verbo ser. Então, há várias passagens aqui. Não quero alongar o vídeo, entrar muito em filosofia, nem nada. Eu só quero provar para você, mostrar a você que a palavra de Deus não pode ser a Bíblia. Porque a Bíblia é errante. Tem muitos erros. É o maior livro, um livro apaixonante, é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. Mas a palavra de Deus é algo além ainda da Bíblia. Está acima da Bíblia. É ainda melhor do que a Bíblia. Só uma coisa é melhor do que a Bíblia nesse mundo. A própria palavra de Deus. Que é o próprio verbo. Que é o próprio Deus. Ok? Então, Deus é uma pessoa. E a Bíblia nos diz que essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E também nos diz
que, como essa segunda pessoa da Santíssima Trindade é também a primeira pessoa da Santíssima Trindade, logo, a palavra de Deus também é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Mas como também a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, também é a primeira e a segunda ao mesmo tempo, porque é uma triunidade, então as três pessoas da Santíssima Trindade são ao mesmo tempo, e sem adultério e sem imperfeição, a palavra de Deus. Muito bem. Então, sabemos que a palavra de Deus, então, é o próprio Deus. Sabemos que ela não pode ser a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada contém erros, e a palavra de Deus é inerrante por necessidade, por antonomasia. Ok. E que a palavra de Deus é Jesus. Muito bem. Então, agora, tentemos repetir isso, reproduzir isso na nossa leitura devocional do texto bíblico. E ao fazer isso, você vai ver que a sua leitura vai ser modificada. Ao fazer isso, ao reler a Bíblia, tendo isso como premissa de que a palavra de Deus é Jesus, é o próprio Deus e não o texto que está diante de você, você verá que a sua leitura bíblica, a sua vida como um todo, será modificada radicalmente. Muitos textos de difícil harmonização, de difícil compreensão, serão meio que ressignificados por esse aprendizado. E você verá que isso tirará um fardo das suas costas, sem que com isso você esteja perdendo a fé, abandonando a Deus, sendo apóstata, nada disso. Vá sem medo. Você não estará desrespeitando a palavra de Deus ou o próprio Deus, entendendo que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. Agora, e o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é o maior texto, o melhor texto da humanidade, que o homem já produziu, e os seus escritores, que são muitos, eles sim tinham Deus no coração, e eles escreveram ali, naquelas palavras, aquilo que eles tinham também no coração. Agora, só que por ter no coração a Deus, não quer dizer que eles só tinham Deus no coração, é diferente. Eram homens que tinham Deus no coração, mas que também tinham outras imperfeições no coração. Defeitos também no coração. Eram homens. Necessariamente tinham que possuir imperfeições, porque senão seriam anjos. Então, por terem uma mescla de coisas boas e ruins, de Deus e de coisas avessas a Deus em seus corações, em suas mentes, ao escreverem, eles então transpassaram, levaram, trasladaram esse conteúdo de seus corações para dentro do texto, que hoje é o texto bíblico. Na composição de todos eles é o texto bíblico. Então é por isso que você vê erros. Por isso que você vê na Bíblia, por exemplo, versículos, se não me engano é 2 Samuel, que diz que Deus manda matar crianças de peito, animais. Por que você vê aquilo ali? Aí fica lá pessoas tentando harmonizar, pessoas que são fiéis seguidores do dogma da infalibilidade bíblica, que é um dogma ridículo, pueril, e ficam tentando harmonizar. Não precisa harmonizar, meu amigo. Você vai perder seu tempo aí, vai bancar o bobo. Aquilo ali é um homem que escreveu, e naquele momento, é muito claro, ele está escrevendo do coração dele uma coisa que ele sente e que não é Deus que está sentindo. Não é inspirado por Deus. Deus nunca iria inspirar um homem a escrever, nem de brincadeira, nem assim de maneira hiperbólica, com ironia, nem com ironia, nada. Nem de brincadeira. Deus iria mandar um homem escrever para ele matar criancinhas de peito. Nem de brincadeira Deus iria fazer isso. Iria dizer isso a um agiógrafo para ele fazer isso. Aquilo ali foi o cara que escreveu porque ele mesmo tendo Deus no coração, ele podia estar com raiva, ou então nem tinha Deus no coração. Nem tinha, pode ser também, a gente não sabe. Então toda a Bíblia eu vou jogar fora, então, já que não é a palavra de Deus, eu vou pegar... Não, você não vai jogar fora, é claro que não, muito pelo contrário. Agora, a Bíblia contém a palavra de Deus. Agora você me pegou, professor. Então, se ela contém, como é que eu vou saber qual é o versículo que é e qual que não é? Muito fácil, muito simples. Você, quando lê a Bíblia Sagrada e você identifica uma coisa boa, teu coração vibra numa frequência.
Quando você identifica alguma coisa ruim, teu coração vibra em outra frequência. Por exemplo, acabei de falar um versículo em que o sujeito vai lá e diz que Deus mandou matar criancinhas. Quando você lê isso pela primeira vez, você não sente um arrepio? Você não sente uma coisa esquisita? Sente. E isso não é a palavra de Deus. Agora, quando você lê assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você tem alguma dúvida de que aquilo ali é a palavra de Deus? Não. Quando você lê assim, uma narração de um milagre, como o da ressurreição de Jesus, você tem dúvida? Ou como a abertura do Mar Vermelho, você tem dúvida de que aquilo ali é a palavra de Deus? Também não. Agora, é claro que, como por exemplo na narrativa da criação do homem, do mundo, é claro que a gente pode também acreditar que aquela narrativa seja um mito, seja uma narrativa mítica. Mas não tem problema. Se é uma narrativa mítica, é porque o sujeito que a escreveu há milhares de anos atrás tinha diante de si, dentro do seu contexto cultural, essa tipologia redacional à disposição, e foi essa tipologia que ele resolveu escolher para poder compor o texto e contar-nos, e contar para toda a posteridade, que Deus criou tudo que existe diante de nós. Se fosse hoje, de repente, ele usaria uma outra linguagem. Mas naquela época, ele usou a linguagem, a tipologia textual que tinha. Hoje temos crônica, hoje temos conto, hoje temos romance. Temos várias tipologias textuais. Jornal. Mas naquela época ele não tinha nada disso. Ele tinha reduzidas formas de expressão. Talvez até só contasse com essa única tipologia, com um mito. E foi isso que aconteceu. Tá? Agora, esse mito carrega uma verdade, logo é a palavra de Deus. Se carrega uma verdade, ou se é a própria verdade, é a palavra de Deus, é Deus. Quem diz, como diz o Olavo de Carvalho, quem diz 2 vezes 2 é igual a 4, afirma isso com a palavra de Deus, com a certeza divina. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, e sempre foi e sempre será, eternamente. Não deixará de ser. E quem inventou isso? Quem criou isso? Essa lei matemática? Foi Deus, o próprio Deus, que estabeleceu essa verdade. Então é uma verdade perfeita. Então pode ser a pessoa mais má que você conhece. Se ela falar 1 mais 1 é igual a 2, ela está falando aquilo com a certeza divina, com propriedade divina. Há ali uma propriedade divina naquela afirmação. Não é porque é uma pessoa má que diz que é uma mentira. Não necessariamente. Tá? Então, a palavra de Deus é uma pessoa. O próprio Deus. O próprio Deus. Tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado. E agora, ao ler a palavra de Deus, ao ler, aliás, a Bíblia Sagrada, já estou eu confundindo, você possa lê-la com essa certeza. Interpretar, estudar, fazer a exegese do texto bíblico, fazer a sua hermenêutica da bíblica, tendo essa premissa, essa afirmação, essa certeza como premissa. E tudo vai ser transformado na sua leitura devocional, nos seus estudos teológicos. Tudo vai ser ressignificado a partir dessa afirmação, tá bom? Então fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.